certo. Pessoal que vai chegando. Vamos lá. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Tá? O brochudo sem arroz já vai voar de cara. Vou nem passar pano pra doido. Tchau. Pronto. Esperar o pessoal chegando, esperar o pessoal chegando, esperar o pessoal chegando. Compartilhem a live. Deixa eu compartilhar em outros lugares também aqui. Licença, galera. Pastor Edson chegar. Espera, vai colocando o dedinho na tela aí, galera. E tem uma nova ferramenta que eu estou vendo aqui agora, que é a questão das enquetes. Então já vou deixar uma pesquisa aqui. Esperar as pessoas irem chegando. E a live de hoje é o seguinte, né? Se podem haver religiosos de esquerda, se podem haver católicos, evangélicos, umbandistas, se podem ter militantes políticos de esquerda. Lembrando que essa live vai estar na íntegra lá no YouTube. Boa noite, Monteiro. Monteiro, sigam o Monteiro, por favor, gente. Eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir, porque eu estou com o ventilador, porque faz muito calor aqui. Compartilhem a live, estou esperando só o pastor Edson chegar para que a gente possa começar. A live hoje vai ser curtinho, 1 hora e meia, para que a gente também não possa estar o tempo todo. 10 segundinhos, então tem um e tem termo 2. Mas eu vou falar daqui a pouco a respeito disso também com vocês, tá? Se pode haver ou não. E eu estou feliz porque a gente consegue tirar essas pessoas que têm um pensamento, sei lá, ruim, as ideias distorcidas da realidade, a gente já consegue tirar aqui. Citação religiosa, minha religiosidade eu não tenho. Eu sou ateu, mas eu gosto de conversar com todo mundo a respeito disso, inclusive no ano em que a religião e as pautas morais vão ser tão debatidas, tá? Então eu queria colocar isso. Então bora lá, boa noite. A é simples, é se muitas vezes aí, obrigado pelo abraço. A pergunta é se religioso de esquerda, estou só esperando o pastor chegar. Ele vai participar. Boa noite, professora. Sigam também a professora, por gentileza. Professora super sincera. Sigam a Ardana, sigam também o Monteiro, o Adrian, a Lígia. Siga quem tá aqui, sigam, por favor.
Pois é, meu amigo. Se você fica à vontade, Maurício, se quiser subir também, se quiser comentar, fique à vontade, tá bom? 1,3K já com apenas 4 minutinhos de live. Vamos subindo, vamos subindo. Boa noite, Ana Minas. Obrigado, Lígia, obrigado. Magno Top, obrigado quem tá mandando aí os presentes. E aí eu já queria colocar o seguinte: nos partidos de esquerda, nos partidos de esquerda não existe nenhuma obstrução na questão da religião. Não existe nenhuma obstrução na questão da religião. PT, PCdoB, PCdoB, PSTU, quem mais aí que eu posso colocar? De centro-esquerda, o PSB e o PDT não apresentam óbices em relação à religião, tá? Até existem muitos grupos que são ligados à religião. Vou esperar só o pastor chegar para a gente poder debater, para a gente poder conversar aqui. Boa noite, povo canhota. Boa noite, Fred. Sigam o Fred também. E aproveita assim, todo vídeo que o Fred colocar, a gente vai começando aqui a debater e expor os vídeos do Fred. São maravilhosos. O cara faz um trabalho maravilhoso. Maurício, já entendi, cara, que você é bolsonarista. Você tá querendo pirulito? Você tá querendo atenção? Nossos moderadores. Não tira o Maurício não, que ele tá carente hoje. Ele tá afim de atenção. A pergunta que eu faço é para vocês. Pode... Gente, segue o Fred, por favor, para que o Fred não tenha... Ele tá tendo uns probleminhas na conta. Segue o Fred, por favor. E eu volto a dizer, tá? Boa noite, boa noite. Eita, tá aqui o... Nelo Putinelli. Se for o padre que me foi indicado, também fica à vontade, tá? Depende do assunto. Não, cara, não depende do assunto, não. Aqui é muito simples. Ou tu sobe, ou tu não sobe. Pronto, não tem o que discutir. A pergunta é se a gente pode ter hoje religiosos de esquerda. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E não abro mão disso. Obrigado, Marques. O Mark estava hoje aí, gente, por favor, também sigam o Mark. Pelo que vem acontecendo com ele. Ele foi vítima de uma baita de uma injustiça aqui na plataforma. Mas aí a pergunta é muito simples. Se a gente pode hoje, querendo ou não sabe nem o que está falando, esses petralha. Cara, usa concordância também direito, tá bom? E aí a gente volta a dizer. Sigam o Mark pra caramba, sigam muito, muito mesmo, tá? Marcos tá solto? Tá solto. Não tô vendo aqui que ele tá solto. Então, só pra gente entender, eu acredito que você possa sim. Obrigado, ó. O Josemar tá colocando: eu sou evangélico e sou Lula. Exato. Eu sou ateu e sou de esquerda. Não tem nenhum problema em discutir isso, não. Né? Como também tem gente que é de esquerda e é do candomblé. Agora, a apropriação, por incrível que pareça, da pauta moral e da religião para dominar as pessoas, para dizer o que pode ou não ser feito, isso é muito coisa da direita, isso é muito coisa do fascismo, né? E aí eu recomendo inclusive o Shaunu falando sobre a ideia de fascismo e nazismo, onde a galera diz que o nazismo e o fascismo são coisas voltadas diretamente e diz que são coisas da direita. Fique à vontade, a hora que o senhor quiser subir também a gente começa a ouvir aqui, fique à vontade, tá? Não é essa coisa não. Mas aí eu volto a dizer, vê só. Olha uma fala aqui, a fala eu vou tirar do bando de jornalismo, tá bom? Declaração de Bolsonaro sobre Dilma tem repercussão negativa entre políticos. A repórter pergunta: como o senhor enxerga o final do governo Dilma Rousseff? Espero que ela acabe com um câncer ou um infarto. Né? Aí essa frase as pessoas dizem: não analisa o contexto, Elton. Qual o contexto disso? Esperar que uma pessoa morra de um câncer ou que uma pessoa morra de um infarto? Se alguém me explicar esse contexto, eu agradeço. Outra na questão também é a frase super cristã. Outra coisa que a gente coloca também é o seguinte:
quando a gente fala aí, gente, vamos chegar a 5K com menos de 10 minutos de live, 5K eu agradeceria muito, tá? Vamos fazer um número legal hoje aqui. É o tal do amor cristão. Sigam também o Amo Ser LGBT, sigam também Amo Ser LGBT aqui da minha terra, sigam aqui. Então, quando ele fala isso, espero que ela morra de um ataque cardíaco ou de um câncer. A gente começa a ver o cenário. Esse é o tipo de pessoa que assumiu um cargo, um dos cargos mais importantes do Brasil, né? O cara disse que é dessa forma mesmo. Outra coisa, o Ministério da Justiça acaba de firmar parceria. O Ministério da Justiça acaba de firmar parceria com uma empresa gospel, com uma empresa evangélica, para garantir consultoria. Eu não estou falando nenhuma mentira não, tá, gente? O Ministério da Justiça, 5K, gente, obrigado, com 10 minutinhos de live, 5K, obrigado mesmo. O Ministério da Justiça acaba de firmar parceria com uma empresa gospel, e eu vou colocar aqui a notícia e vou repercutir para vocês, enquanto, claro, não só o pastor, mas também o padre vão subir e vão conversar aqui conosco hoje, nessa live, né? Então, olha o que ele coloca aqui, deixa eu só pegar aqui. Ministério da Justiça versus a empresa gospel. Olha a notícia, rapidinho. Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Ministério da Justiça, né, do Anderson Torres, ele acaba de fechar, por incrível que pareça, uma parceria com uma empresa gospel, uma empresa evangélica. Eu nem sabia que poderia ter empresas com essa denominação. Empresa católica ou empresa evangélica. Mas é engraçado. Na era Bolsonaro pode tudo. No governo Bolsonaro pode tudo, né? E aí você diz, é APP, CG, Consultoria Gospel. Por incrível que pareça, olha o nível dos caras. Eu vou fechar agora uma empresa, uma consultoria, com um aplicativo gospel, e aí eu vou colocar esse tipo de aplicativo a serviço da justiça. Gente, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala da justiça, e quando a gente fala muitas vezes ali de justiça para todos, fez o vídeo. Bom, gente, então quem puder depois, claro, até durante a live, mas dá um pulinho lá no perfil do Fred e dá uma olhada nesse vídeo. A cara diz, quero participar também, espírita, manda essa live laica. Obrigado, meu anjo, obrigado. Gente, segue a Lígia, por favor, segue o Fred, segue o Mark também. O Mark foi vítima aqui na plataforma do que a gente pode dizer que é um tiro da retórica, né? Quando a gente discorda das pessoas, logo nos acusam de machismo, de fascismo, de tudo. Lula e Alckmin foi de matar. Cara, eu não tenho procuração do Lula, desculpa. Boa noite, Luciana. Sigam a Luciana também, um anjo aqui, salvou essa live quando estavam tentando derrubar. Ela foi responsável com um monte de gente aí por puxar a live lá pra cima. Mas eu só sou muito grato a ela, sou muito grato a Ana, que espero que se recupere da Covid. Mas assim, gente, eu não tenho procuração do Lula. Não sou advogado do Lula, não tenho procuração dele, não posso responder por ele. Tá bom? Eu recomendo que vocês procurem um cara chamado Cristiano Zanin. Aí ele pode responder pelo Lula. Mas aí que tá. Imagina só, como o Estado é laico, e eu estou esperando só o pastor chegar, gente, 40 pessoas na live, 7,4K de curtidas. Muito obrigado mesmo. Vamos chegar a 10K com menos de 15 minutos, vamos chegar a 50 pessoas, 40, 50. Quem foi o presidente responsável pela condição jurídica das igrejas e religiões? Foi o presidente Lula, né? Foi o presidente Lula. Aí a gente começa a ver a liberdade religiosa que os bolsonaristas e a direita diz que estão sendo atacados hoje, foi defendida pelo presidente Lula. E aí eu volto a dizer, aqui na minha terra teve uma operação, pediu reforço, viu que ia ser complicado vencer mano a mano. Eu não entendi o que o Maurício foi silenciado por 5 minutos. Não tira ele não, meus moderadores, fiquem só silenciando para ele poder ficar ouvindo a gente aqui. Tá? 8,3K, obrigado, gente. Antes de 15 minutos vamos chegar aos 10K. A live vai ficar muito forte. O pastor já chegou, já está aqui. E aí eu faço questão de dizer o seguinte, tá, gente? Eu sou professor, eu adoro pesquisar, adoro falar, adoro mostrar tudo isso. Mas hoje eu queria muito que as pessoas pudessem ter um pouco de carinho, de abrir o ouvido um pouco também, ouvir. Eu sou um cara que tem que fazer esse exercício de passar a ouvir mais. Então eu vou receber o pastor aqui e o padre também, fique à vontade. Na hora que o padre quiser falar,
eu faço questão de receber. Eu estou com o Otton também aqui. Gente, segue o Otton, ele deu umas dicas maravilhosas aqui sobre economia. Ele faz com que realmente nós brasileiros passemos a pensar melhor. Vamos chegar a 10k com 36 pessoas. Ele faz com que a gente passe a pensar melhor os nossos gastos, a nossa economia, a doméstica mesmo. Ele foi gerente de banco por 25 anos, é um cara que eu sempre que eu quero falar de economia, eu chamo ele aqui para minhas lives. Então segue o Otton. Eu estou esperando só o pastor Edson subir, que ele é o convidado da noite. Depois que o pastor Edson subir, ou se o padre também quiser subir nessa ordem, eu queria deixar alguém da religião aí, os caras que manjam. Aí eu faço questão de depois subir os meus amigos, se vocês concordarem nessa metodologia, tá bom? Mas eu queria, além disso, comunicar o seguinte, fazer uma pergunta aqui, uma leve provocação para quem está acompanhando. 10k com 15 minutos. Obrigado, gente. 10k com 15 minutos. Perguntinha básica. O que o Ministério da Família, da Mulher, né, da Damares Alves, fez ao longo desses 3 anos, né, e está fechando aí 3 anos e 1 mês? Mas eu estou esperando só, na medida em que o pastor puder subir e falar, eu agradeço e já consigo subir todo mundo. Eu sei que o Otto está na linha para subir, eu sei que o padre também está na linha para subir, né? Mas assim, eu dou preferência. Se o pastor... Pois é, Fred. E a gente pode colocar o seguinte, tá? Além do mais, se a gente for começar a observar aqui, essas pautas, elas sustentam o governo. Ah, e você não quer que o seu filho venha sucumbir, venha se curvar para a violência. Claro que eu não quero que um aluno meu, um sobrinho meu, venha sucumbir para a violência. Mas eu vou usar sempre a expectativa do medo. Olha, se você não se curvar a Deus, vai acontecer isso. E as pessoas estão procurando Deus, inclusive aqui na plataforma, pelo medo. Elas estão procurando Deus muito mais pelo medo. Elas não estão procurando a questão da religiosidade por afetividade, por entender, porque precisar se entender. Elas procuram porque historicamente a filosofia da religião mostra isso. Deus, ele foi imposto pelo medo, ele não foi imposto pela misericórdia, o amor, essa coisa legal que a gente faz, não. Se coloca Deus pelo evento do medo, né? E aí como é que a gente coloca o evento de Deus pelo medo? Você coloca nas cruzadas, você coloca nas reformas, você coloca na contra-reforma, você coloca praticamente nos estados totalitários com a perseguição à religião, que foi um erro do comunismo, foi um erro do socialismo. Nunca vi Deus pregar ódio a minorias. Pois é, Denizinha, Deus pregando ódio a minorias é algo praticamente absurdo. E as pessoas acabam... Lanço tá entrando aí, um baiano, gente boa pra caramba, que fala pra caramba aqui sobre a questão da negritude. Tô devendo uma live com ele. Mas sigam o Lanço, sigam também a Hannah. É a Hannah 1990. Eu espero que esteja falando o nome dela correto. Salve, salve, Lanço. Vou só esperar o pastor ou o padre mais 10 minutinhos, quem quiser subir, e eu já começo a fazer essa rotatividade das pessoas, tá? Deus no controle de tudo. Cara, por incrível que pareça, essa frase, ela tá muito errada mesmo. Se Deus está no controle de tudo, ele está inclusive no controle das sociedades. E aí você despreza a justiça, você despreza a sociologia básica, você despreza as relações entre os homens. Então Deus não pode estar no controle de tudo não, tá? Deus e tudo não, cara. Deus é tudo. Tem que acentuar isso aí também, brother. Tá bom? Então assim, mas o Pedro que tá aqui... Pedro, fica à vontade. Se quiser subir, vai ser um prazer, cara, conversar. Mas aí a galera coloca sempre isso. Deus no controle de tudo. Eita, algum moderador bloqueou o Pedro. Só o pastor para abrir a live. Eu tô esperando ele mandar o convite. Até agora não me mandou o convite, não, padre. Quem mandou foi o Otto, que eu tô com o Otto aqui na fila também. E a gente tá chegando a 12k. Vamos tentar chegar a 20. E aí a live vai ficar mais amarradinha. Eu tô batendo a minha média histórica. Mas o que é que a gente viu agora nesse levantado? A pergunta é simples. Pode haver religiosos de esquerda? Eu volto a dizer, podem haver religiosos de esquerda. A gente vai colocar aí a figura do Frei Beto, a gente vai colocar a figura... Tem Frei Beto, tem mais. Tem na figura da Igreja Católica, esqueci o nome agora, Dom Helder Câmara. A gente tem uma série de pessoas que podem representar a ideia da religiosidade.
Não, de boa, Hanna, fiquem à vontade. Eu só falei porque caso ele quisesse subir, mas os moderadores aqui são livres. Se sentirem que houve qualquer tipo de Henrique Vieira, se sentirem que houve qualquer tipo de desrespeito, vocês têm liberdade, liberdade mesmo. Aqui, Pastor André Vieira do Rio de Janeiro é de esquerda. Cara, eu já vi alguns vídeos do Pastor André Vieira também de esquerda, gente boa. Se é o que eu tô pensando, é o que tem uma barba um pouco branca. Aí o cara colocou, não tem como. Não tem como o que, brother? Eu não entendi, não tem como o que. Vamos lá. Né? Mas aí eu volto a dizer. Além do mais, eu só queria mostrar a vocês o seguinte: dentro dos regimentos, dos estatutos, dos partidos de esquerda, a religião sempre foi colocada como liberdade de cada um. Se existe uma pauta que é muito discutida nos partidos de esquerda, depois da redemocratização, especificamente o PT, que surge com a redemocratização, o PDT, Padre Júlio Lancelotti, esqueci de falar desse cara, é um santo, a meu ver, é um santo moderno hoje, o Padre Júlio Lancelotti, tá? A luta do cara hoje em relação à questão a questão da luta hoje em relação a jovem gênio, se pode subir. Eu vou esperar só o pastor chegar, cara. Seria um prazer de subir também, não tem nenhum problema não. Mas assim, eu acho um santo moderno o Padre Júlio Lancelotti, como também acho que tem muita gente muito boa na religião. E estou aberto a conhecer pessoas, mesmo sendo ateu, estou aberto a conhecer pessoas que provem isso, né? Que apresentem isso, né? Que mostrem que a gente consiga ter essa discussão. Então, assim, é dessa forma que a gente está discutindo. Eu acho que o pastor até agora não chegou, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Às 8h30 eu já abro com o primeiro. Não, gente, desbloqueia o jovem gênio. Ele não é tão assim, não. Ele é de boa, cara. Padre Dalmari de Natal, Rio Grande do Norte é de esquerda, certo. Mas aí não sei do que ele tenha feito alguma coisa aí os moderadores. Então eu fico aqui e estou à mercê dos meus moderadores. Então, assim, para a gente entender outra situação também que a gente coloca aqui. Evangélicos foram responsáveis, a fonte. Não, tranquilo, na Minas, que é isso, caras, fiquem à vontade. Eu só peço para que assim, tenham. Padre Cícero condenava a esquerda. Cara, eu não tenho esse relato, se você puder. Tem um texto que quando puder eu vou colocar para debate. Adoraria também, Otto, também adoraria. Né? Mas compartilhem a live também, por gentileza. Eu vou esperar mais um pouquinho para que o pastor suba. Se o pastor não subir, eu peço que o padre mande o convite mais uma vez. Já subo o padre, subo o Otto também. E vou subindo as pessoas. Ogro, jovem gênio, nessa conta foi bloqueado. Cara, ô Curi, gente, rapidinho, tá? Foi o Curi. Pronto, deixa eu ver quem é que tá mandando aqui agora. A Lígia. Eu vou aceitar a Lígia e o Otto assim que o pastor, o padre chegar. Eu vou pedir licença e vou fazer isso. Mas eu tô gostando do que a gente tá tendo hoje aqui das pessoas. Eu não vi, tem o Curi falando Bolsonaro 2022. O Cury falando isso, observa aí, por favor, gente. O Cury com um perfil Bolsonaro 2022 e com 6 pessoas só. Lígia, boa noite, meu anjo. Fica à vontade. Boa noite. Só para frisar, Itacuri e GDO são fake, tá? Que a gente sabe que o nosso Curi não jamais. É Cury GDO, então já foi bloqueado, não tem nenhum problema não. Mas assim, Patriota, Bolsonaro 2022, TikTok, Cury GDO. Você não tem que fazer não, brother. Discussão tão boa aqui. Como são ladies first, né? Lígia, fica à vontade. Obrigado por estar participando. E pode começar. Depois eu passo para o Otto. E assim que o padre ou o pastor chegar, eu vejo como é que eu faço aqui para a gente ter uma dinâmica boa. Fica à vontade. Salve, salve, Dodocha. Se puder, meu amigo, compartilha a live também. Tá, o padre já está aí na rolagem. Hoje nós tivemos a oportunidade de participar de uma live do Bielzinho juntos. É, E obrigada, tá? Quando eu te falei que ia convidar o padre, porque ele é de uma contribuição muito grande, lutador aí da esquerda, como dizer ele, braço, pernas direitas, esquerda. E, além de tudo, é um grande lutador de direitos humanos, né?
Então, Certo. aí o padre está falando que não aparece o sinalzinho para ele subir. Então, Cli- Clica no sinal do infinito, padre. Tem um símbolo do infinito, o senhor clica que tá azul e rosa. Clicando, acho que vai aparecer para o senhor. Se aparecer para o senhor, claro, vai ser um prazer recebê-lo. Mas aí, Lígia, primeiramente, obrigado pelos presentes e obrigado pela participação. Mas o que te traz aqui hoje, minha amiga? Você acha que podem ter religiosos de esquerda? Podem haver religiosos de esquerda? não só podem, como devem, né? E aí eu estou amando a live porque é laica, né? Uma vez que a gente Uhum. vive no Estado laico, e quem todo mundo aí me conhece sabe que eu sou kardecista, e, na verdade, não só pode haver cristãos de esquerda, assim como deve ser, e, na verdade, em se tratando de cristianismo, ainda que seja uma palavra Uhum. do ser humano, porque Jesus, quando ele veio aqui, ele não impôs, né, nada ao ser humano a respeito de religião, o que for. É, o cristianismo, a política em si, feita de maneira justa, ela condiz com tudo aquilo que Cristo nos deixou como ensinamento, né? Certo. E Eu, aí a eu, gente, né, eu também concordo. na atual conjuntura, a gente vê aí o fascismo imperando, e o fascismo é totalmente incompatível com aquilo que Jesus nos ensinou, né? Hum. Eu costumo dizer que ser fascista é ser inimigo de Deus, né? Perfeita colocação. Eu gostei muito dessa Porque é colocação. isso, porque é totalmente contrário a tudo aquilo que Cristo nos ensinou, e principalmente o respeito à religiosa. Eu não gosto dessa palavra, porque religião é uma coisa humana, e a questão do viver aquilo que Cristo nos ensinou é mais a questão de prática do que de templo, né? Do que de placa de igreja, e não Uhum. existe a necessidade em nós de viver dentro de um templo o tempo todo, para que cumpramos aquilo que Cristo nos deixou como ensinamento. Outra coisa que vai muito contra esses ensinamentos, aí eu estou colocando, Ogro, tá? A respeito do que Cristo nos ensinou, porque é o que a gente estuda, né? Embora às vezes haja muita visão equivocada do espiritismo, do kardecismo, nós estudamos também, além do Pentateuco de Kardec, todo o Pentateuco de Kardec ele é baseado no Evangelho, né? Então, assim, quando as pessoas falam que bandido bom é bandido morto, como bandido bom é bandido morto se Jesus nos ensinou a amar a todos de maneira igual? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso mesmo, é. Como eu vou conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo, desejando mal para ele? Então, eu estaria desejando mal para mim também, né? Então, essa é a máxima de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, é não desejar ao outro aquilo que eu não quero para mim, não fazer com o outro aquilo que eu não quero que façam comigo. E, infelizmente, a gente está aí, quando você citou no início da live, a questão da Dilma, quando adoeceu, e o desejo de que ela morresse né, com infarto, com câncer, isso é Isso. totalmente anticristão. Isso daí é. Será que ele deseja isso para ele ou para alguém da família dele? Então, Eu queria só, não te interrompendo, mas a gente para dar uma dinâmica maior e agradecer mais uma vez, Lígia, pela participação, pela presença. Mas eu queria, antes de passar para o Otto, queria só que você colocasse o seguinte: hoje temos uma nota triste. Eu vou falar uma nota triste porque eu sou um ser humano, claro, que é a morte o falecimento, né, da mãe do presidente Bolsonaro. Para mim é uma nota triste. Eu não vou aqui dizer que vou soltar rojões. Ele é meu inimigo, mas ela não. Né? Ele é meu inimigo de trincheira, mas a mãe dele não tem nada a ver com a nossa briga, né? A briga do povo contra o presidente. Então, assim, como é que você entende hoje as falas que ele fez, que foram tão duras? Até queria que você fosse um pouco mais sucinto para passar para o Otto, que ainda tem o sargento. Só vou fazer uma pergunta.
O sargento Pablo é de direita ou de esquerda? Boa noite, irmão. Eu sou de esquerda, claro, né? Ah, tranquilo. Com Então, certeza, dá assim, uma olhadinha no meu perfil. ah, tá. Não, não, tranquilo. Então, assim, eu queria só que você pudesse analisar, Lígia, rapidinho, e já passa a palavra para o Otto, para que o Otto também possa fazer a fala dele e passe para o sargento no final. Sim, sim. Na verdade, isso é desumanizar, né, a pessoa, quando você deseja o mal, e nós não estamos aqui para isso, diferente daquilo que ele faz, todos nós nos sensibilizamos com o que aconteceu hoje, porque é mais um ser humano, né, que se foi, e assim como qualquer outra pessoa que nos deixaria triste também, está deixando esse mundo, a gente também se sente sensibilizado por ela. Não se sentir sensibilizado com a dor do outro, isso é uma atitude muito desumana. Certo. Salve, salve, Otto. Otto, gente, por favor, volto a dizer, além de seguir a Lígia, sigam o Otto também, que ele dá dicas maravilhosas acerca do combate aos juros, seja E no cartão de hoje crédito, financiamento. eu vou deixar uma dica também. Quem quiser falar sobre religião católica pode falar também, porque eu sou há 40 anos praticante da religião católica. Fica à vontade, Otto. Faço todos os serviços que tem dentro da igreja, de proclamação de palavra, leitura de evangelho, comentários de missa e por aí afora. Então, falando sobre o que você disse aí, a Lígia também comentou, concordo plenamente. Eu faço 40 anos que estou trabalhando na igreja e nunca precisei necessariamente, concordando com o que a Lígia disse, de estar lá todo dia, toda hora, todo momento dentro da igreja. E a igreja, ela se torna assim. O trabalho você necessita que vá todo dia, porque é o teu ganha-pão, o sustento da tua família e teu sustento, né? Então é necessário que você vá. A igreja, Deus já pede para você um tempo seu disponível. Ele não pede que você... A própria palavra de Deus já diz claramente, ele não te pede para você ficar lá o dia inteiro, todo momento. Ele Só um pede minutinho, eu vou descer que o pastor chegou, tá, Auro? Tranquilo, Lígia. Obrigado pelo carinho. Tá Obrigado. bom, E o Lígia. padre... Obrigada. Boa noite, Tchau para Lígia. todo mundo. Boa Tchau, noite, tchau. tchau. Então, na realidade, a gente precisa do tempo disponível, mas é que esse tempo também seja frutífero. Ele não seja um tempo, não, eu tenho esse tempo, eu vou lá só para dizer que eu fui. Não. É um tempo frutífero, que você vai lá, como você vai à escola para aprender uma profissão, para conhecer uma profissão, para estudar uma profissão, se educar no estudo, você vai à igreja para você se educar também religiosamente. Então é necessário que você vá ao seu templo. Nós, católicos, temos um dia para ir. Deus pede para você ir um dia lá, que normalmente é o domingo, né? E Deus pede que a gente compareça, que a gente vá lá para a gente escutar a palavra de Deus, para a gente, né, se alimentar daquela palavra. E dali você, tanto que todo final de missa, o pastor sabe disso, ele também faz a mesma coisa, ele quando a sua assembleia vai embora, ele fala, vai com Deus, boa semana para você. Então, ele está pedindo que você só leve Deus com você, pratique Deus com você no seu dia a dia. Então não precisa necessariamente ficar lá carocando dentro da igreja todos os dias, todas as horas. Isso aí não tem necessidade. Porque você tem a Bíblia dentro da sua casa, a hora que você quiser ler uma palavra, você pega lá e leia. Está precisando fazer uma leitura de uma palavra, lá, leia, reflita, comente. Então isso é importante você fazer o restante da sua educação dentro de casa. No seu E trabalho, aí, no e seu aí, lazer. Otto, eu lhe faço a pergunta: existe hoje como a gente ter religiosos no campo da esquerda? É possível ser religioso, ser evangélico, ser católico, ser um bandista, ser budista? Conheço dentro da igreja muitos da minha igreja católica que são. Tem de direita, tem de esquerda. Mas isso aí é uma opção política, né? Mas cabe muito bem ser ou de direita ou ser de esquerda. Isso é extremamente democrático, a igreja possui isso, tem a sua finalidade. O que a igreja, como pastor, prega e eu prego? A gente não prega o candidato, a gente prega os atos e atitudes do candidato. O que ele faz em prol da população, o que ele faz em prol dos mais carentes. É aí que a religião entra. Se você tem um pastor, ele tem um pastor principal, eu tenho um bispo, eu tenho um cardeal. O bispo, o nosso maior bispo, que é o
o Papa Francisco, o que ele fala? Se ele vê alguém trabalhando contra a palavra de Deus, qual é a primeira palavra de Deus? Cuidar dos mais pobres, carentes e necessitados. Quando ele vê um governo, qualquer outro governo, que está maltratando esse povo que já é maltratado pela carência, pela falta de uma dignidade melhor, ele tende realmente a ficar do lado daquela pessoa, independente de partido. Independente de partido. Ele vai pelo consenso, bom senso, do que aquela pessoa está fazendo. Está sendo feito de mal. Ou então ele fica do lado, ele elogia porque aquela pessoa faz do bem. Não é porque ela esteja partidariamente do lado, não. Ela está do lado do ser humano que está ali representando o povo. Então não pode misturar, porque o bispo é esquerdista, o bispo é direitista. Oi, bem? Ah, tá. Independente, avisar eu, porque aqui é essa hora, sempre tem dia que começa a dar uns relâmpagos aqui, a gente dá uma desligada nos aparelhos. Mas então, deixa eu terminar meu raciocínio aqui. Então, isso é que a gente fala. Não tem o de direita ou de esquerda se tratando da pessoa que está lá em cima no poder. Ela vai olhar, sim, a atitude daquele governante, daquela pessoa que está trabalhando em prol daqueles carentes, dos mais necessitados, dos mais pobres. Então, esse é o fundamento da igreja. Seja a minha igreja, seja do pastor. É fazer com que haja uma repartição, uma divisão melhor das coisas, as pessoas sejam melhor assistidas. Então, eu conheço todinhas as pastorais da minha igreja. Deu só uma travada aqui o Otto. Estou aqui. Eu conheço muito da parte religiosa. Pode falar, Otto, pode concluir. Mas está dando delay para mim aqui, eu vou ter que descer. Pronto, fazer o seguinte, então eu aguardo o Otto na lista aqui, mas já passo para o sargento, depois passo para o pastor. Sargento também, muito bem-vindo, primeira vez aqui na minha live. E como a gente sabe que hoje vai ser praticamente capitaneado aqui pela questão do pastor, eu queria que você se apresentasse rapidamente e pudesse também fazer sua observação. Se pode haver religiosos de esquerda hoje. Sargento, muito obrigado e boa noite. Pode começar. Boa noite, irmão. Boa noite, pastor. É um prazer imenso estar participando pela primeira vez na sua live, né? Eu sou policial militar no estado do Rio de Janeiro. Eu sou sargento da Polícia Militar. Sou militante de esquerda. Sou de religião de matriz africana, né, que é o candomblé. Porém, eu já fui evangélico, né, cristão, fiz até a faculdade de teologia. Porém, hoje em dia me encontro na religião de matriz africana. Na minha opinião, eu acredito que sim, que pode haver sim religiosos de esquerda, né? Tem pessoas boas em todas as religiões, assim como tem pessoas ruins em todas as religiões, né? E eu tenho visto bastante pessoas religiosas, né, conosco, né, na militância, também preocupadas também com direitos humanos, com as causas sociais, com as questões, né, dos LGBTQIA+, com várias questões que são impactantes hoje em dia no Brasil, né? Mas que infelizmente é negado por este governo, né? Mas na minha opinião, sim, é até importante que haja religiosos, né, de esquerda, que isso venha somar também na nossa militância, né? Essa é a minha opinião. Embora eu seja como eu disse, religião de matriz africana, né, temos bastante na esquerda, e tenho visto também bastante evangélicos também. Eu até citei o caso do pastor Henrique Vieira, né, que é daqui do Rio. Eu escuto bastante ele, eu sou um grande admirador dele, um grande fã. Ele tem uma palavra de Deus que realmente é impactante. E, na minha opinião, sim. Sim, e é até importante que haja religiosos. Muito obrigado, sargento. Eu só queria que o padre enviasse novamente o convite, e aí após o padre eu já subo também na seguida, claro. O pastor é a única janela hoje que eu queria deixar. O pastor e o padre eu queria que deixasse aqui como janelas. Mas aí, claro, né, fique à vontade, eu vou deixar aqui sempre um espaço aberto e vou fazer uma rotatividade na casa de mais ou menos 5 a 10 minutinhos para que as pessoas possam participar. Mas fique à vontade, padre, pode enviar. Obrigado, sargento. Acho que é muito interessante a gente ouvir tudo isso
inclusive o senhor que é de religião de matriz africana, por entender, e é um formado em teologia. Eu sou um cara que adoro ler tudo, mas eu tenho muita vontade assim de aprender teologia para não estar falando bobagem. Até porque, para mim, mesmo sendo ateu, eu acho interessante entender e respeitar o espaço do outro. Então, mais uma vez, obrigado. E agora eu queria passar para o pastor e já na volta também receber ou o padre ou quem tiver aqui na lista, tá? Eu estou aqui com o Linhares, estou com o padre e estou com o Chico. E vou subir na ordem. O padre, o Linhares e o Chico também, tá? Brigadão, Eu agradeço. brigadão. Né? Tamo junto, eu agradeço aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu amigo Ogro. Boa noite, Pablo. Aproveitar já boa noite ao padre Putinelli. Aos demais que estão na barra de rolagem. Eu queria até pedir desculpa, Ogro. Corre. Acabei chegando um pouco tarde na live, mas gostando de ver já a participação da Lídia aí, que está participando, que é uma pessoa que eu admiro muito. O Pablo, que eu conheci há pouco, já estou te seguindo, Pablo. O tema é intrigante e é mais atual do que nunca. Mais atual do que nunca. Religioso pode ser de esquerda. Interessante que dentro do cristianismo e do segmento ao qual eu sigo, que é o evangélico, já esteve com todos esses grandes midiáticos, né, pastores midiáticos, todos já estiveram ao lado do Lula e depois do lado da Dilma. E hoje estão do outro lado, e se a gente procurar aí na internet, a gente vai ver vários escritos desses segmentos religiosos, dessas instituições, não segmento, dessas instituições religiosas, dessas pessoas midiáticas, que dizem que cristão não pode ser de esquerda. E o mais interessante é que eles já foram de esquerda. E é incoerente para quem já se dizia cristão antes ser de esquerda e agora dizer que o cristão não pode ser de esquerda. Eu queria, para iniciar o bate-papo, apenas ler um versículo, não é pregação, não é sermão, mas para embasar o nosso diálogo aqui. Na Bíblia está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32. Quem tiver sua Bíblia ou quiser consultar na internet, diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. É interessante que esse texto fala da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Por que não dizer a igreja de Cristo? Porque ali começa a instituição de igreja. Porque quando a gente fala de cristianismo, fala de seguidores de Cristo. E, no meu entender, Cristo não veio trazer uma religião. O cristianismo ele é muito mais do que isso. O cristianismo é uma metodologia de vida. Cristo veio trazer um método de vida de comunhão do homem com Deus. Não é uma nova religião. Jesus não queria trazer um novo judaísmo, não é isso. Porém, nós vemos hoje o cristianismo fundamentalista bolsonarista, me permita usar essa expressão, que defende mais a sua bandeira bolsonarista do que do próprio cristianismo. Jesus foi aquele que mais trabalhou, que mais pregou para a minoria. Se tinha alguém que respeitava e sabia respeitar as minorias, era Jesus. Jesus sempre brigou pela causa dos pobres e dos necessitados. Jesus sempre pensou em cumprir e sempre falou em cumprir com as normas do Estado, pagar os impostos. Jesus foi aquele que disse assim: dai a César o que é de César. Isso é tudo coerente com a esquerda. Muito coerente com o que a esquerda prega. Jesus jamais pregou o capitalismo e o enriquecimento. Então, assim, eu não estou dizendo que Jesus pregou a teologia da esquerda, não é isso, mas é muito mais coerente um cristão ser de esquerda do que ele dizer que é de direita e defender o capitalismo. Então, Obrigado. Quando eu falo de capitalismo, eu estou falando de enriquecimento. Obrigado, pastor. Queria passar agora só para o padre, e aí depois eu encerro com o Chico nesse mesmo espaço. Chico, como a gente está hoje aqui com um padre e um pastor, meu querido, eu queria que a gente fosse mais bem sucinto para poder rodar. Desculpa mesmo, meu querido, desculpa de coração. Queria passar para o padre, e aí o padre vai ter um tempo para falar também, aí eu já passo para o Chico.
E eu queria que o padre e o pastor fossem praticamente aqui as janelas. Já subo depois o Linhares e subo também o Monteiro. Mas vamos lá, padre, fique à vontade. Muito boa noite. Eu Boa quero noite. saudar a todos, quero agradecer muito esta confiança e essa acolhida que vocês estão tendo comigo. Quero agradecer muito e dizer a graça e a paz do Senhor para o pastor Edson, que é o meu pastor pessoal. Ele ainda não sabe, mas ele é meu pastor particular. E dizer que eu estou muito contente aqui de poder participar. Mas vamos diretamente ao tema, né? Porque para dar oportunidade às pessoas falarem. Eu sou um padre anglicano, eu não sou católico, eu sou anglicano, da tradição anglicana aqui no Brasil, né, que é uma igreja que surgiu da Igreja Católica e depois se separou dela lá na Inglaterra, em 1534 ainda, né, Henrique 17 VIII, anos né? depois. Isso, Henrique VIII, exatamente. Tem muito mais coisa atrás disso, mas não é o propósito aqui hoje, né? Uhum, Henrique VIII acho que foi a última gota d'água, né? uhum, Porque desde o século III, mais ou menos, nós temos vestígios arqueológicos, históricos, que já tinha havido uma cristianização meio espontânea nas Ilhas Britânicas, mas sem a influência do Império Romano e da Igreja Romana. Então foi justamente essa questão que incomodou Roma, né? Enviou para lá missões e tudo para romanizar os cristãos celtas e britânicos que já existiam. A questão do casamento do Henrique VIII foi só a última gota d'água, né? Então, certo. essa igreja surge separada de Roma, com um caminho independente, e 17 anos depois apenas da reforma protestante, que foi iniciada por Martinho Lutero. Então, a nossa base é totalmente católica e apostólica, mas nós sofremos muitas influências também do protestantismo histórico europeu. Só para explicar. Nós, anglicanos hoje, e sobretudo da linha que eu pertenço, eu não sou um padre diocesano, eu sou um padre religioso, eu pertenço a uma ordem de missionários anglicanos aqui no Brasil. Nós fizemos uma caminhada de abertura em relação a uma série de questões, né? Nós somos uma linha hoje, não todas elas são, viu, infelizmente, não existe uma padronização como existe na Igreja Católica, né? Existem várias instituições, igrejas que pertencem à tradição anglicana, é diferente do catolicismo nesse sentido. Nós fizemos uma caminhada uma caminhada progressista, uma caminhada ecumênica, uma caminhada interreligiosa, uma caminhada de inclusão, inclusive em relação à diversidade sexual aqui no Brasil, né? Então, nós temos uma outra abertura também, que foi o sacerdócio para as mulheres, né? Nós temos mulheres que são, entre aspas, padres anglicanos, né? Elas são tão presbíteras quanto os homens, os padres presbíteros. Temos Isso linhas é mais maravilhoso. católicas. Perdão, desculpe. Não, isso é Perdão, pode falar. maravilhoso. Eu não sabia, tem coisas que eu não sabia de fato. Eu fico Sim, encantado em saber. nós temos as nossas mazelas também, viu, Ogro? Nada é perfeito, né? Mas assim, as linhas mais progressistas, elas procuram se atualizar em relação às grandes questões da sociedade contemporânea, né? Pelo menos nos esforçamos ao máximo para Certo. isso. Mas temos muitos quartos escuros ainda, infelizmente, né? Podia ser muito melhor. Bom, mas agora falando da questão específica, se religiosos podem ou não ser de esquerda. Eu penso, Certo. muito humildemente, que não só podem, como devem, né? Toda religião prega a religação do homem com Deus de alguma forma, alguma divindade, com algum nome, com alguma liturgia, com algum ritual, com alguma doutrina, com algum conhecimento. E todas elas, quando pregam o bem, são todas profundamente bem-vindas, né? O mundo tem todo o direito de não ter fé nenhuma, as pessoas, né? Mas também tem todo o direito de professar a fé que quiser, que lhe fizer bem, que lhe ajudar num desenvolvimento social também.
né, cultural, intelectual, humano, emocional, né, e muitos religiosos e muitos grupos religiosos também têm feito um lindo trabalho. Porém, muitos outros